Ô mãe, o Monte Everest é o pico mais alto do mundo, né? É o pico mais alto do mundo? Mas ele se localiza na América? Não, o Monte Everest se localiza lá na Ásia, Ah, mas aqui na América não tem nenhum lugar dessa altura, assim? com grande altitude. É. Tem, aqui na América tem o Aconcagua, que fica na Argentina. Ele tem mais de 6.900 metros de altitude. Inclusive, hoje o assunto do 8º ano são os meios naturais. Bora lá assistir? Bora lá! Bem, meus queridos, então o tema de hoje é a América e a gente vai falar a respeito dos meios naturais, ou seja, o relevo, a vegetação, o clima, enfim, do nosso continente. E como essa diversidade, ela influencia, né, na distribuição da população. Também vamos falar a respeito da alteração humana que o continente americano está sofrendo ao longo do tempo, né, ao longo da sua colonização. Em destaque nessa imagem da abertura para vocês, uma foto de satélite mostrando o continente americano e a floresta amazônica, né, que é uma das maiores florestas em biodiversidade do mundo e que está sendo profundamente alterada, né, desmatada, principalmente com relação às queimadas. Bora lá então? Bom, então para a gente poder começar, vocês têm aqui uma figura da América mostrando os diferentes tipos de clima, né, que predominam no nosso continente. Lembrando vocês que o continente americano é o mais extenso na direção norte e sul, e ele possui terra nas 3 zonas climáticas do planeta, né, que são definidas pelo ângulo de incidência dos raios solares. Então nós temos terras na zona polar, né, glacial do norte, né, que fica lá acima do círculo polar ártico. Nós temos terras também nas zonas temperadas, que ficam entre os círculos e os trópicos, tanto na zona temperada do norte como na zona temperada do sul. E nós temos uma grande porção de terra na zona tropical do planeta, que fica entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, que seria a zona mais quente durante todo o ano, né? Onde o Sol, a incidência do raio solar é praticamente contínua durante o ano todo. Só que vários tipos de clima são definidos de acordo com a interação dessas zonas climáticas, né? Esses tipos de clima eles sofrem, por exemplo, a influência do relevo, das altitudes do relevo, da questão da latitude, a distância do Equador. Quanto mais próximo ao Equador, mais quente, né? Quanto mais afastado, ou seja, quanto maior a latitude, mais frio. A questão das correntes marítimas, quentes e frias, a proximidade em relação ao oceano, né, do território. Aí seria a questão da maritimidade, quanto mais próximo ao mar, né, mais quente. E a questão do distanciamento, que é a continentalidade. Além da questão da presença da vegetação natural também, as florestas, né? Como também a ação do homem nesse espaço, ao retirar, ao desmatar as florestas. Então, considerando esses fatores, vamos pegar alguns tipos de clima aqui e destacar esses fatores com relação a esses climas. Vamos pegar aqui, ó, o clima equatorial, que está bem aqui no meio, né, na zona tropical, e que fica inclusive na região onde fica a floresta amazônica, que estava lá na abertura. Esse clima é um clima muito quente, né, e muito úmido durante o ano todo. E a incidência dos raios solares aqui, como a incidência é perpendicular praticamente durante todo o ano, essa região ela vai ser muito quente mesmo. Mas observem também que ali no ladinho a gente tem um outro tipo de clima, que é o frio de alta montanha. Olha só, essa parte aqui que está em lilás. Como assim, professora? Mas a gente não está na zona quente, na zona mais quente do planeta? Sim, só que lembra que eu comentei com vocês lá na abertura que a questão da altitude, do relevo influencia? Essa região aqui é uma região onde fica a Cordilheira dos Andes, que é um conjunto de montanhas muito elevadas. Então a altitude vai influenciar para que exista um clima frio nessa região do planeta, né, que é a zona tropical. Ok? Então aqui só para vocês entenderem a influência relevo com o clima, né? Outro tipo de clima que a gente pode destacar aqui também. Vamos pegar aqui o polar. Olha só, toda essa parte aqui, o clima polar. Por que é o clima polar aqui? O que a professora comentou na abertura? Aqui é a questão da latitude, né? Distância do Equador. Por isso a gente chama essa zona aqui de zona glacial ou zona polar, muito afastado do Equador. A incidência dos raios solares aqui, ela não vai ser perpendicular, né? Ela vai ser mais inclinada. Claro, devido à inclinação do próprio planeta, né? E a posição que ele vai se encontrar durante o ano, dependendo do ano, a estação do ano também. Então isso faz com que essa região seja fria durante todo o ano, inclusive no verão. Por isso o clima que predomina ali é o chamado clima polar.
Bom, então para vocês poderem relacionar melhor a questão clima e relevo, a gente tem aqui uma figura da América físico que está mostrando o relevo do continente americano, né? A gente consegue observar ali na legenda as diferentes altitudes que existem aqui. E esse relevo ele foi dividido em 3 porções, ok? Então a gente tem na porção oeste do continente, que é essa que se encontra aqui, e de acordo com as cores, né? São regiões muito altas, inclusive acabamos de comentar ali, né, que tem a Cordilheira dos Andes, que está identificada para vocês. Então, nessa região dominam grandes cadeias de montanhas, né? Na América do Sul seria a Cordilheira dos Andes, que também é chamado de altiplanos, né? E lá na América do Norte, por exemplo, as montanhas rochosas, vocês têm identificado ali. Então, tem planaltos de altitudes elevadas nessas áreas, né? E essas altitudes elevadas da porção do relevo, dessa porção do relevo, elas são associadas então ao clima frio de alta montanha. E isso dificulta muito a questão da fixação humana, que é uma das características dessa nossa aula de hoje, né? A gente vai entender então por que a fixação humana é dificultada, não só pela questão do relevo, como pela questão do clima também, ok? Então é lógico que essas regiões do globo que são muito altas, né, ou com grandes altitudes, dificultam pela questão clima e pela questão do relevo também, ok? Vamos observar agora o relevo que predomina na porção leste do continente americano, ok? Então a gente consegue observar pela gradação de cores que tem ali, né, das altitudes, que é um relevo com menores altitudes. Porém a gente tem cadeias montanhosas aqui, né, apesar de menores altitudes, planícies litorâneas, que é aquela parte que está em verde, né, então a altitude vai de 0 a 100 metros, são áreas de menores altitudes, e nós temos planaltos também. Diferentemente da porção oeste, essas montanhas e serras da porção leste, por exemplo, a Serra do Mar e da Mantiqueira aqui no Brasil, né? Elas são de formação geológica mais antiga, né? E foram muito desgastadas ao longo do tempo. Então isso é que explica as altitudes mais baixas, né? Quando comparadas à da porção oeste, que a gente acabou de ver. Para vocês terem uma ideia, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Lá nos Estados Unidos, tá? O Monte Mitchell, que é o ponto culminante da região ali dos Apalaches, né? Ele tem 2.037 metros de altitude. E aqui na América do Sul, o Pico da Bandeira, né, que fica entre as divisas dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, tem 2.892 metros. Então, a diferença de altitude, quando comparada com os pontos culminantes, né, da porção oeste do continente, é muito diferente, né? As altitudes aqui são bem inferiores. E a leste dos Apalaches, aqui nessa região que a gente está falando dos Estados Unidos, né, essa região de planícies, é uma região muito povoada, inclusive é a região mais povoada dos Estados Unidos. É onde se localizam as cidades de Nova York, Boston, enfim. Essa região é uma região de grandes planícies, tá? Que se estende até o Oceano Atlântico. E isso explica esse maior povoamento nessa área, ok? E concluindo, então, o relevo da América, nós temos a porção central, ok? Então, no relevo da porção central, existe um domínio de vastas planícies, observem pelas cores ali, né? Baixos planaltos e depressões. Essas planícies a gente poderia destacar, por exemplo, a planície central, que é essa que vocês têm aqui nos Estados Unidos, a planície amazônica, nós temos também a planície platina e a do Pantanal, né, aqui na América do Sul. Uma outra característica importante com relação ao relevo é que por essas planícies, com exceção da planície da Amazônia, né, e do Orinoco também, que se localizam ali, penetram massas de ar frio originadas dos polos norte e sul. E isso influencia muito na questão do povoamento, né? Então, quando a gente for observar o mapa a respeito da densidade demográfica, vocês vão conseguir identificar a questão relevo, clima e povoamento também, ok? Então, antes da gente analisar o mapa da densidade demográfica, que se relaciona com a questão do relevo e do clima, a gente vai ver um fenômeno muito interessante que ocorre na América do Sul, né, que são os chamados rios voadores, e que tem relação com o relevo, né, a gente consegue observar ali a Cordilheira dos Andes, que foi representada a oeste, e que tem relação com o clima também, certo? Então, observem esse esquema aqui. A direção que as setas estão mostrando para vocês dessa umidade que é proveniente do Oceano Atlântico. E que além de vir umidade do Oceano Atlântico, recebe mais umidade que vem da floresta amazônica, né? Todo esse vapor de água que se condensa, ele é transportado pelos ventos em direção à
Cordilheira dos Andes. Observem ali. É como se ela fosse uma barreira, né? Em contato com os paredões da Cordilheira dos Andes, esses ventos que são carregados de umidade, eles sobem por causa da menor temperatura em altitude, né? Condensam esse vapor de água e causam chuvas, que por sua vez, né, alimentam então as nascentes, né, e as cabeceiras de vários rios da bacia amazônica e vão se precipitar nessa direção aqui. Esses ventos transportando o vapor de água restante, não conseguindo ultrapassar a Cordilheira dos Andes, né, por causa das suas elevadas altitudes, eles descrevem uma curva e avançam em direção às regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e os outros países que fazem fronteira também, né, causando chuvas. Então, olha só a questão aqui do desmatamento, né, da floresta amazônica. Olha como isso é muito importante, né? Se continuar esse desmatamento, ele pode comprometer essa distribuição de chuvas. Por quê? Porque não vai mais haver essa umidade, né, que é ocasionada pela floresta. Então, isso vai interferir em toda a cadeia que existe aqui, em toda a biodiversidade que existe nessa região. E vai trazer consequências desastrosas, não só para os animais, né, para a biodiversidade, mas para a agropecuária também, que existe nessa região. A questão dos reservatórios de água, né, que existem aqui, ele alimenta muitos reservatórios de águas. Só lembrando também que o aquífero Guarani, que é onde vocês têm aquela linha tracejada ali, ele também é alimentado por essas precipitações que vêm dessa direção da Cordilheira dos Andes, né? E para não deixar de citar também o abastecimento de água das populações que vivem nessa região. Olha como é séria essa questão do desmatamento, né, das queimadas nessa região hoje. Então vamos observar agora a América, a densidade demográfica, né, e tentar relacionar com o relevo e o clima que a gente já discutiu. Observem então, segundo a legenda, conforme maior o tom, maior o número de habitantes por quilômetro quadrado, né? A densidade demográfica é maior. Vamos começar pelas áreas mais povoadas, então, da América, né? Porção leste da América, que a gente acabou de falar, que tem planaltos e planícies, né? Esses planaltos com altitudes menos elevadas se comparados à porção oeste da América, ok? A mesma coisa ocorre aqui, ó, na parte oeste da América, onde a gente tem essas áreas com menores altitudes ou que são planícies, certo? Agora vamos para as áreas onde praticamente tem menos de um habitante por quilômetro quadrado. Qual seria a explicação aqui na América do Norte? Será que aqui é com relação ao clima ou com relação ao relevo? Claro que é com relação ao clima, né? Foi a professora abriu lá para vocês na aula, inclusive falando a respeito das zonas polares, né? Que é essa região aqui. Então aqui tem relação com o clima, que é extremamente frio, certo? Agora vamos para a América do Sul. Vamos pegar aqui a região onde se localiza a Cordilheira dos Andes. Olha só, ou aqui na Patagônia também, região fria, né? Cordilheira dos Andes ainda também. Toda essa região, inclusive na floresta, né, onde tem vegetação fechada aqui, a gente tem áreas com menos de um habitante. Então, o que influencia aqui? A questão do relevo, né, a questão do clima, claro, a vegetação muito fechada aqui. E lá na América do Norte, nos Estados Unidos, por exemplo, a questão das montanhas rochosas, que são áreas muito altas também, né, como a gente viu aqui, de grandes altitudes. Então, tudo isso interfere para que as pessoas procurem um lugar para morar, né? Então não é só a questão econômica, mas a questão dos aspectos físicos também, ok? Bom, então o clima e o relevo, eles não condicionam só a ocupação humana, como também influenciam muito na vegetação de cada região da América, né? Na vegetação que existe nas diferentes regiões da América. Porém, esses climas, eles podem ter as suas características de temperatura e umidade afetadas por essas formações também, né? Vamos lembrar o caso dos rios voadores ali na floresta amazônica, né? Se continuar essa devastação na floresta amazônica, esses rios voadores, eles estão condenados. Então, a umidade que existe ali, ela também vai estar sendo diferenciada, né? Vai diminuir. E isso também vai influenciar no tipo de clima. Assim como todas as regiões que forem sofrerem a influência desses rios voadores, né? A umidade vai diminuir e existem, claro, possibilidade de não só espécies vegetais e animais sofrerem interferência, porque o clima também vai estar se modificando nessas regiões, né? Então vejam a importância de se preservar as florestas, né? Como a importância é isso.
não só para a questão da vida humana, como para a questão também de manter, né, os climas originais que existem nessas áreas e a vegetação e todas as espécies que vivem ali. Para a gente dar um exemplo para vocês, a professora vai pegar aqui a questão da tundra, né, que é essa área aqui, que predomina nas áreas de climas polares, e que é uma vegetação bem rasteira, né, formada por líquens, musgos, enfim, uma vegetação bem rasteira porque é uma área polar, fria, muito fria, né? Assim como as espécies animais também, né, a biodiversidade é muito pequena nessa região. Quanto maior o calor, a temperatura, ou mais quente, né, maior a diversidade de animais e vegetais, né? Claro, aí não salvo os desertos, né? Aqueles climas que são muito quentes mesmo. Eu me refiro, por exemplo, às florestas tropicais, né? Como a Mata Atlântica e a floresta amazônica que a gente tem aqui, que é a equatorial, certo? Que também predominam na América Central, olha só. Então, o clima que existe nessas áreas, o predomínio são esses tipos de espécies vegetais, né? Que são muito arbustivas, muito ricas, né? Que a gente conhece muito bem. Então, dependendo do tipo de clima, a vegetação nativa vai ser identificada a partir daquele clima. A gente tem, então, a floresta de taiga, né? A floresta temperada e subtropical. A gente tem as estepes e pradarias, que inclusive predominam aqui no sul do Brasil. Vegetação mediterrânea, lá na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, é uma pequena porção. Inclusive, eles estão sofrendo muito agora, né? Com os incêndios, não sei se vocês estão acompanhando aí a TV, né? A vegetação de deserto, que é uma vegetação bem rasteira, não são todas as espécies que conseguem se identificar, aquelas partes em laranja, né? Não só na América do Sul, como uma grande porção dos Estados Unidos. Savana, cerrados e caatinga, observem ali o interior do Brasil, né? Que é onde predominam esse tipo de vegetação. Inclusive ali a região do Pantanal, no Mato Grosso, também está sofrendo com os incêndios, né? E a vegetação de altitude, que são essas áreas que a gente acabou de falar. Vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas lá no livro vocês têm esses exemplos melhor relacionados, ok? Observem então aqui a tundra no Alasca, né, lá nos Estados Unidos. Essa tundra aqui, ela tá, na verdade, essa época aqui com certeza uma época mais quente, porque a gente consegue observar, né, esse tipo de vegetação. Então é uma área que com certeza, se eu for observar mais no polo lá, eu não vou conseguir identificar tantos líquens, tantos musgos e uma vegetação como essa. E a gente tem também um exemplo da floresta boreal, que é essa que vocês têm ali, né? Que seria também uma floresta de climas muito frios, né? Essa área aqui é lá no Canadá. Essa foto foi tirada em 2018. E outras imagens completando os tipos de florestas que existem, né? As vegetações, vocês têm ali no livro, ok? Agora a gente tem aqui na figura 14 o grau de alteração humana dessas formações vegetais. Então, o que a gente consegue observar aqui? Olha a floresta amazônica, né? Que a gente falou da Amazônia. Ela está ali identificada em lilás, né? Então, o que diz ali? Alteração fraca ou pontual, meios pouco ou não transformados. Então, todas essas áreas do planeta onde vocês têm essa cor lilás, significa que elas foram, por enquanto, pouco alteradas pelo ser humano, né? Vamos pegar o litoral do Brasil, que é essa parte que está em laranja. A alteração, não só no Brasil, como toda a América, né? O litoral, o leste da América, algumas porções do oeste também. A alteração forte e contínua, meios totalmente transformados. Então, o que a gente consegue observar? Que a ocupação humana na América e a alteração, né, das formações vegetais, ela está num processo muito forte. São poucas as áreas que a gente consegue observar que estão ainda, né, pouco alteradas. Ou pela questão de mata fechada, que é o caso da Amazônia, que já está, né, observa a seta, né, ali diz que é a direção de deslocamentos de frentes pioneiras, ocasionando a transformação profunda de um meio natural. Então existe esse deslocamento, esse contínuo desmatamento, essa transformação. E nas áreas muito quentes ou muito frias do planeta. Observem ali pelas cores, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo de hoje, né? Que eu possa ter ajudado de alguma maneira. Vocês precisam ler os textos do livro, certo? Observar as figuras para que vocês consigam entender melhor, para que possam fazer também a atividade. A atividade hoje, finalmente, a professora conseguiu colocar no Google Docs, então vocês podem editar direto ali, tem muita figura, não dá para fazer formulário ainda, né, que foi o que vocês mais solicitaram. Respondam lá no Google, me enviem a atividade, e essa atividade está fechando uma nota inteira, ok? Não esqueçam de, primeiramente, ler, né, as páginas do livro que estão anexadas. Beijos e até a próxima!